Quem diria que eu estaria de volta aqui para gravar esse vídeo? No caso, voltar aqui para gravar vídeos nesse canal, né? Eu queria comentar com vocês alguma coisa que, sei lá, eu senti vontade de comentar com vocês. Eu tava pensando em várias maneiras que eu poderia colocar um título para esse vídeo, né? E assim, hoje foi um dia onde eu parei para pensar bastante em como eu me sinto. A gente fica vivendo de uma maneira tão automática que às vezes a gente esquece de ter esses momentos assim de poder parar para refletir em como a gente está se sentindo de fato. Hoje eu tava tomando meu café e eu tava pensando em como as minhas noites de sono ultimamente vêm sendo meio que gerando vários problemas para mim, né? Por exemplo, eu não consigo dormir, não ter uma noite reta de sono, né? Todas as noites a gente acaba acordando de madrugada e, no caso, eu falo a gente, mas a gente acaba acordando. Falei a gente de novo. Eu acabo acordando de madrugada e eu acabo vendo o quanto eu não consigo ter uma noite de sono totalmente reta, né? Digamos assim, eu dormir às 8 horas por dia completa, assim, você ter o sono certo, né? Aí eu penso, poxa, deve ser algum problema em relação à questão do meu sono, a questão de eu poder me alimentar antes de dormir, pode ser várias coisas. Mas a real é que uma coisa que eu reparei é que o meu cérebro, ele começa a criar muitos cenários e coisas que não são reais. O meu cérebro ele começa a querer dar vários sinais de coisas que não são reais. Tipo, eu comecei a pensar se eu estou com algum problema sério, se eu estou, sei lá, tendo algum problema mental ou qualquer outra coisa. A minha cabeça trabalha com isso, né? Para uma pessoa que é da nossa idade, assim, de 25, 24, 26 anos, a gente tem esse problema com a nossa própria ansiedade de querer saber de muita coisa da nossa própria cabeça, né? E a real é que, mano, não tem um porquê disso. A real é que simplesmente a gente pensa que pode ser N motivos, mas quando a gente vai atrás, a gente vê que não tem nada a ver do jeito que a gente pensa, né? Eu tô usando esse contexto do sono porque a gente tem outras coisas que acontecem também. Por exemplo, a gente pensa em cenários, sabe? Vamos pegar um cenário onde você está gostando de uma pessoa e aí você não sabe como que aquela pessoa iria reagir pelo fato de você estar gostando daquela pessoa. Você está amando aquela pessoa, você quer ficar com aquela pessoa, mas aquela pessoa não sabe que você gosta dela. Na sua cabeça você tem vários caminhos onde você pode pegar e simplesmente pensar de uma maneira ruim de por que você não vai ficar com aquela pessoa. Eu tô dando um contexto aqui por cima, né? Mas a galera vê muito essa parada de tipo, mano, nossa, eu quero ficar com uma menina, só que eu tenho medo de ela ficar com outra pessoa, de eu não ser um cara bacana o suficiente pra ela, de eu não conseguir ter um desenrolar ali pra ficar com ela. E toda vez quando acontece algo parecido comigo, eu sempre penso de que eu não sei. A real é essa, tipo, eu não sei. Eu não sei como que vai passar esse quesito dessa história de eu estar interessado em uma outra pessoa, porque meu cérebro ele vai criar vários cenários, ele vai criar várias ideias, vários caminhos que a gente pensa que vai ser exatamente aquilo, mas nunca é. E o fato é que não importa, porque tudo que o seu cérebro vai pensar não é aquilo, não tem nada a ver com aquilo. Tipo, tudo que você pensar que vai acontecer exatamente daquela maneira, nunca é. E eu acho engraçado é que nós, seres humanos, a gente tem essa parada de tipo, mano, vai ser exatamente aquilo. A gente não quer escutar o que os outros falam perante aquilo que a gente sabe que no fundo é verdade. Por exemplo, nada é exatamente do jeito que você imagina. Tipo, nada. Pensa em um cenário que, sei lá, às vezes você pensa assim, nossa, eu vou na casa de um amigo. Você nunca foi na casa de um amigo. Você já cria um cenário da casa do seu amigo projetado na sua cabeça. E quando você chega na casa do seu amigo, você fica tipo, nossa, é totalmente diferente do que eu pensei. E é engraçado isso, né? Porque é um sistema de defesa do nosso cérebro. A real é que a gente não saber das respostas é uma maneira boa da gente poder seguir em frente. Às vezes a gente tem aquela parada de querer achar que a gente sabe de tudo, que a gente sabe absolutamente tudo, que, poxa, a gente tem que ter a resposta para absolutamente tudo, mas a real é que não. Quanto menos respostas a gente tiver, melhor. Aí você fala assim, nossa, mas por que você tá tendo esse pensamento? Isso não faz sentido? A real é que faz. Se você parar para pensar em um momento em que você era criança, e quanto menos das coisas você sabia, mais você era feliz, e conforme você cresce, você vai sabendo mais
mais as coisas vão ficando mais tristes, mais vão perdendo a mágica. Eu acho que tem esse contexto por trás. As coisas, elas têm a sua magia por trás. Tudo aquilo que a gente sabe tem uma magia por trás. O problema é que quando a gente vai envelhecendo e a gente vai descobrindo cada vez mais, as magias elas vão ficando menores. A gente ainda sente aquela coisa de, poxa, caraca, isso aqui funciona. Vou pegar um exemplo aqui em quesito de gaming. A gente pega um game, um jogo, e toda vez quando a gente jogava quando era criança, a gente achava que aquilo fazia parte de uma consequência do mundo. Por exemplo, se eu jogasse, vou pegar um melhor exemplo, Counter-Strike. Counter-Strike ele tem os bots, né? Uma coisa que eu fazia muito quando eu era pequeno, eu tentava comunicar com os bots. E eu achava que os bots eram pessoas, sabe? Tipo, na época que eu tinha um Positivo, um computador bem antigo, eu achava que na minha cabeça os bots, eles eram pessoas. Só que o engraçado é que os bots, eles não são pessoas. Os bots, eles são, como eu posso dizer pra vocês, são uma inteligência artificial. Eles são os personagens ali de jogo que estão ali. Na minha cabeça eu achava que aquilo era pessoa. E depois de muito tempo que eu comecei a estudar mais, eu fiquei mais velho, eu descobri que era uma inteligência artificial que não respondia, só tinha um objetivo, eles já tinham o caminho programado e a gente fica tipo, nossa, não é pessoas, são apenas comandos, são scripts. Aquela mágica vai embora de uma vez. Ou quando você é uma criança e você tem algum mito de, sei lá, vamos pegar um exemplo, às vezes o seu pai contava uma história de terror, você acreditava que era verdade, passa muito tempo e descobre que não é. Papai Noel, um exemplo melhor de perder a magia. E a real é que isso tá acontecendo muito comigo ultimamente, né? As coisas estão perdendo a magia, mas ao mesmo tempo, conforme a gente vai vivendo, a gente vai entendendo que às vezes é melhor a gente não saber de muitas coisas. Às vezes a gente entende muitas coisas, a gente descobre muitas coisas, mas aí quando a gente descobre a magia some e a gente fica com aquele gostinho no fundo de tipo, eu não sei se eu deveria ter aprendido sobre isso, ter descoberto sobre isso. É engraçado, é estranho, mas é uma sensação pra você se pensar ali, pra você pensar que, tipo, a magia das coisas estão sumindo, né? Acho que é uma coisa legal de se pensar, até mesmo quando você passa por situações da vida que onde você fica isolado, sozinho, ou sem amigos, e às vezes você só fica com a sua própria mente, você só consegue conversar com você mesmo, sabe? E, enfim, deu 10 minutos de vídeo, cara, pelo amor de Deus, eu queria gravar esse vídeo, eu tenho esse canal justamente para ficar falando essas ideias sem sentido. Às vezes alguém vai olhar e vai falar que faz sentido, sendo que às vezes para mim também não faz sentido, mas para outra pessoa pode fazer sentido. Eu nem sei porque que eu tô fazendo isso, mas é porque eu gosto e tá tudo certo. E com essa câmera nova também vocês vão reparar que o meu quarto tá maior, então é isso. Muito obrigado se você assistiu, comenta aí o que você acha, sei lá, alguma coisa, alguma ideia, pode comentar aí, cara. Não vou te julgar, ninguém aqui vai te julgar. Se tiver algum comentário idiota eu só simplesmente vou apagar, não adianta. Pode comentar o que quiser, tá bom? É isso, cara.